Governador Hamilton, mais uma vez o meu agradecimento por ceder o seu espaço, o seu conhecimento essa noite, e espero que todos aproveitem muito essa oportunidade de hoje de ter o governador que conhece muito do assunto, vai poder compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Seja muito bem-vindo, governador Hamilton. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos, meus amigos. Presidente Alan, muito obrigado pelo convite. Eu estou vendo aqui pela tela muitos amigos que eu tenho aqui. Eu gostaria de citar um por um, mas vou levar tanto tempo. Estou muito feliz. A presidente do meu clube, a Soninha, está aqui também. Os mais membros do Colégio de Governadores, alguns grandes amigos. O meu amigo Frank, da Carolina do Norte, de New Jersey, que foi governador. Também o Reinaldo Panico, meu companheiro de clube nos Estados Unidos. Eu estou feliz de vê-los todos aqui. Bom, o objetivo da minha fala aqui vai ser o quadro associativo. O quadro associativo é a coisa mais importante, eu digo que é a coisa mais importante no Rotary, desde a sua fundação, e na minha opinião, o quadro associativo foi o responsável pela grandeza da nossa organização. Eu vi o comandante da Pílula Rotária falar sobre o Paul Harris, ele foi o terceiro presidente do Rotary Club de Chicago, e lá, naquela época, eles tinham o Rotary, ele não podia ter duas pessoas da mesma profissão ou da mesma atividade profissional, porque geraria um cartel, então ninguém podia. Um exemplo aqui no Brasil, que vocês conheceram o governador Paulo de Castro, ele era presidente do Bradesco Previdência Privada, e ele não podia ingressar no Rotary Club de São Paulo, porque lá já tinha o Setúbal e tinha um outro banqueiro, então ele não podia ocupar o cargo como diretor de banco, e ele ficou 5 anos esperando uma vaga para poder ingressar naquela época no Rotary Club de São Paulo. O Rotary era assim, então ele era bastante controlado nessa parte aí. E para vocês terem uma ideia, eu quero dar um exemplo como que o Rotary é construído e a diferença que o Rotary tem em relação a todas as outras organizações do mundo, né? Então eu vou colocar aqui, começando em 1905, que começa aí a corrida pelo quadro associativo, que eu sempre digo que a corrida do quadro associativo ele não tem linha de chegada, então você tem que sempre estar correndo para tentar chegar, mas você nunca vai chegar, né? Então, naquele tempo, eram recrutadas pessoas que representavam uma profissão ou atividade profissional, e cada clube poderia ter apenas 2 pessoas para isso aqui. Um rotariano do Rotary Club de Chicago, que é o Rotary Club número 1, é o Frederick Tweed. Ele tinha um advogado de patentes que chamava Donald Carter. Então, ele tinha que trazer, naquela época, o rotariano ele era obrigado a trazer um associado. Então, fazia parte do currículo dele ter um afiliado. E hoje é assim também, só que a gente não leva tão a sério como era naquele tempo. Então, ele procurou o advogado dele, que era de patente, e falou, olha, tem uma vaga aberta para advogado de patente. Lá nós temos advogado civil, criminal, mas de patente não tem. Então, você poderia. Ele falou assim, deixa eu ver os objetivos da sua organização. O objetivo naquela época era companheirismo e negócio entre os associados. Esse era o objetivo do Rotary. Eles se reuniam para fazer companheirismo e fazer negócio. Tanto é que tinha até um apontador no conselho do clube, tinha um apontador que era a pessoa que anotava os negócios entre os rotarianos. Então, se tivesse algum rotariano que não tivesse feito nenhum negócio com ninguém, ele teria que ser compelido, falar, olha, vem cá, você não está fazendo negócio, você tem que fazer e tal. Era assim que funcionava naquela época. Aí ele falou assim, olha, eu não quero entrar nesse clube para vender patente, porque aí eu olhei aí, tem 35 rotarianos, ninguém, acho que 1 ou 2 aí poderia usar os meus serviços, mas por esse motivo eu não entraria no clube. Agora, se o clube tivesse no seu objetivo alguma coisa que ajudasse alguém, eu entraria. Aí a grande jogada, ele falou, olha, então é o seguinte, você entra no clube e você propõe no clube para o conselho diretor isso que você está me propondo aqui. Eu falei, bom, então se é possível isso, eu vou entrar. Então, em abril
de 1906, ele entrou no clube e, em maio, na primeira reunião do conselho, ele apresentou a proposta que o clube fizesse alguma coisa para a comunidade. E aí todo mundo achou legal, interessante, então criou-se aí a proposta de o clube ter o seu terceiro objetivo, que era a promoção do civismo e lealdade entre os cidadãos de Chicago e dedicação à melhoria da cidade. Então, nesse momento nasceu a prestação de serviço. Em maio de 1906 nasceu a prestação de serviço no Rotary, e o Carter ficou conhecido como o pai dos serviços à comunidade. Por que eu quero dizer assim? É assim que deve funcionar o Rotary. Assim que deve funcionar. Nossa organização é a única no mundo que é de baixo para cima. Então, nós temos que entrar e fazer a coisa crescer. Nós somos diferenciados. Nós não fazemos passeata. Nós organizamos a passeata. Até o pessoal brinca comigo que eu sou motociclista, e eles me perguntaram, pô, você é motociclista, qual a diferença do motociclista com o motoqueiro? Bom, o motoqueiro entrega a pizza e o motociclista come a pizza, ou seja, ele paga a pizza. Então, nós, rotarianos, o nosso objetivo é esse, é nós fazermos a nossa organização ser grande. E só pode ser feito grande a organização se ela pensar grande e realizar dessa maneira que você vai ver nos anais da nossa organização. Eu pesquisei muitos livros da Universidade de Chicago, de cada história de cada rotariano, os grandes negócios nasceram dentro, aquela grande frase, satisfação garantida ao seu dinheiro de volta, todo mundo conhece, que é da Sears. Essa frase nasceu dentro do Rotary Club de Chicago, porque o presidente da Sears, ele era rotariano, e aí saiu essa frase. Então, nós tínhamos isso como o grande objetivo. Eu fui representar o presidente no interior de Santa Catarina, e aí via no jornal da cidade, veio me entrevistar a rádio da cidade. Falei assim, eu queria perguntar para o senhor o que o Rotary faz. Aí eu respondi, o Rotary não faz nada. Como nada? Quem faz são os rotarianos. Então, veja bem, o Rotary não faz nada, quem faz são os rotarianos. E, para isso, nós temos que escolher os rotarianos para fazer. E aí começa aquele calvário que é buscar gente e trazer para a nossa organização. Eu gosto de dizer para todos, quando eu estudo e eu falo sobre o Rotary, que o Rotary ele é filosófico. Nada é por acaso. Imagine o presidente mundial, o nosso presidente, o presidente de todos os clubes, eles são escolhidos 2 anos antes da posse. Então, isso é filosófico. Se no seu clube você deveria ser escolhido 2 anos antes, a maioria dos clubes não é assim, mas o estatuto nós diz que tem que ser. Se você escolher 2 anos antes, você prepara a sua gestão, prepara o seu quadro, prepara os seus diretores. Tem que ser assim. Aí o presidente mundial escolhido, quando ele é escolhido, ele vai pensar num lema do ano. Então, ele pensa no lema por quê? Porque ele tem que apresentar o lema em janeiro, na Assembleia Internacional, que ele vai receber os governadores do mundo inteiro, então ele tem que colocar o lema. Então, imagine uma coisa desse tipo. No ano do governador Zacarias, por exemplo, aí, o lema dele foi dê a mão ao próximo. Tem tudo a ver com ele. Vocês conhecem o Zacarias, dê a mão ao próximo. É tudo a ver com ele. Quer dizer, o Rotary é filosófico. E tem essas coincidências. Então, o ex-presidente Mark Maloney, ele foi escolhido do Alabama, vocês conhecem bem. Inclusive, na convenção de Bangkok, eu fui chefe dele. Para vocês terem uma ideia, o Mark Maloney foi o meu subordinado na convenção de Bangkok, que eu era do presidente dos delegados e ele era membro dos delegados. Então, olha como o Rotary é diferente, né? Então, ele escolheu o Rotary conecta ao mundo. Essa era a frase dele. Mas vocês imaginem, como que ele podia imaginar que na segunda metade da gestão dele nós teríamos que ser conectados. Só houve reunião porque alguém falou isso para ele? Ninguém falou, ninguém imaginava. Será que ele sabia que ia ter pandemia? Não. Outra coisa também é o KNAC. Hoje nós recebemos uma mensagem deles, que a maioria recebeu, do RI, dizendo que nós estamos nos conectando, que ele, da casa dele, ele participa de várias reuniões todos os dias. E quando era a reunião
presente, ele não ia em tantas vezes como ele está indo. Nós temos que aproveitar isso. E quando ele criou o lema dele, ele jamais poderia pensar que o Rotary abre oportunidades. Ele não tinha nada a ver com essa pandemia, ele não pensava nisso. E o Rotary abre oportunidades. Então, para vocês verem como é de arrepiar, como o Rotary ele é bastante filosófico, né? Então, eu vou dizer para vocês sobre essa questão do quadro associativo. Como que tem que ser? Você tem que preparar, antes de chegar nos problemas que nós temos, que eu gostaria de colocar em discussão, ouvir a opinião de todos aí. Eu ia trazer algumas apresentações para passar, mas eu acho que tinha que perder tempo e deixar de ouvir o mais importante, que é a base. A base são os rotarianos, né? Eu fui convidado para fazer parte, para fazer o treinamento dos governadores na Assembleia Internacional em 2015, 2016. Eu fui treinador dos governadores da língua portuguesa, 40 governadores, 38 do Brasil e 2 de Portugal. E a minha treinadora foi a Jennifer Jones, que é a primeira mulher que foi indicada para ser presidente do Rotary Internacional. A Jennifer Jones ela é do Canadá, ela foi âncora de uma televisão do Canadá, ela é especialista em marketing, é uma mulher de comunicação, ela é extremamente fácil de falar e ela foi minha treinadora. Ela dizia assim, estamos aqui, falou assim, Hamilton, estamos aqui treinando líderes, nosso objetivo é estimular e fomentar o atingimento de metas. Temos que estimular os debates e as ideias. Não estamos aqui para ensinar ninguém. E é desta forma que tem que ser, que temos que tratar o rotariano. Eles são a engrenagem da nossa organização. Então, isso é a questão que nós temos que colocar aqui. Quando a gente for escolher alguém, o clube tem que ter uma meta. Então, nós temos que ver o que é importante para nós, onde nós queremos chegar. Eu tenho afiliados em vários clubes. Eu acho que perdi a conta. Eu acho que eu só perco para o governador Chico do Alphaville, que, por coincidência, é um advogado de patentes. Mas onde eu coloquei os rotarianos, onde eu indiquei, alguns caíram em solo fértil, e eles são rotarianos até hoje, alguns foram até presidentes do seu clube, como é o caso do Reinaldo Panico, da Carolina do Norte, que está aqui vendo a apresentação. Eles caíram em solo fértil e eles se transformaram em grandes rotarianos para a nossa organização. Mas alguns não caíram. Então, por exemplo, no meu clube, se eu fosse depender do meu padrinho, eu teria saído do clube. Porque ele me colocou no clube, mas não me deu nenhum tipo de apoio, nenhuma assistência, eu não sabia nada. Se não fosse um rotariano comum que viu que eu estava perdido, e o meu clube era um clube que tinha 70 associados quando eu entrei, ele encostou em mim e começou a me ensinar. Eu falei, o que é esse negócio de avenida de profissionais? Eu falei assim, isso não é para você saber agora, você vai saber depois. E começou a me preparar para entender mais de Rotary. Então, hoje, o grande problema do quadro associativo é você treinar a pessoa, trazer a pessoa, explicar o que você precisa, né? Existem muitas técnicas de recrutamento, vários tipos. O que nós queremos? O que o clube precisa? Então, cada clube tem o seu limitar, né? Por exemplo, em clubes da Europa, eu sempre estou na Europa, eu tenho uma empresa lá, e eu sempre vou numa reunião de clube. Eu fui numa reunião do clube na Espanha, onde eu tenho a minha empresa, e eu levei um amigo meu, uma grande pessoa profissional, nessa reunião. E aí eu falei para o presidente, olha, eu quero apresentar um candidato aí. Ele falou, quem é o candidato? Eu falei, isso aqui, o Javier Garcia. Ele falou assim, qual que é a ocupação dele? Ele falou, ele é funcionário do governo. Ele falou assim, não, aqui funcionário público não entra. Não deixaram o funcionário público entrar no clube, porque é a característica de lá. Lá só pode empresário, só pode ser executivos, e não pode ter funcionário público, pelo menos naquele clube. Em outros casos, por exemplo, na Itália, que eu tive num clube em Alessandria, perto do sul de Milão, e um clube de 45 associados, um clube todo mundo de gravata, e eu cheguei lá no clube, eu estava sem gravata, e já fizeram um break na porta, para mim não entrar. E eu falei, não, é que eu estou viajando, eu esqueci minha gravata, tal. Eu entrei no clube.
Aí sentei com um italiano, comecei a conversar com ele, e ele me explicou. Eu falei, por que vocês não crescem? Eu falei, não, aqui tem uma fila de pessoas para entrar no clube, mas a gente não deixa. Como não deixa? Não, aqui é o seguinte, quando morre um, a gente admite um. Tem uma fila de entrada. Por exemplo, o filho daquele homem lá é o dono de uma concessionária grande aqui, mas ele só vai poder entrar aqui depois que morrer 3. Ele é o quarto da fila. Então, são coisas de característica de cada clube. O clube é fechado, todo mundo vai, então a gente vê isso em todos os lugares, esse tipo de colocação. Então, nosso clube, nós temos que dizer, olhar ou colocar em votação o que é importante para nós. Trazer qualquer um, por exemplo, lá é proibido levar vizinho ou levar cunhado. Ninguém acha que não dá certo. Então, essa é a questão que existe, a diferença entre os clubes, né? Outra coisa que nós falamos também, eu vou citar um exemplo, eu falei até com o governador Zacarias, e de uma apresentação que eu fiz, ele participou uma vez, que eu coloquei lá os lugares de reunião e tal. Eu fui fazer, eu era coordenador de quadro associativo e me convidaram um outro distrito aqui da Grande São Paulo, nos arredores da Grande São Paulo, para fazer uma palestra. O presidente me ligou, eu fui lá, eu falei, vou levar uma pessoa da região lá que eu conheço, é um empresário, um cara que tem uma indústria de móveis grande, ele é dali, eu vou levar ele, eu vou apresentar ele como rotariano lá. E aí convidei a pessoa, peguei na casa dele e fomos no restaurante que o clube se reunia. Chegamos lá, falei, aqui que se reúne o clube e tal? Ele falou assim, era. Eu falei, era? Como era? Ele falou, não se reúne mais porque eu coloquei eles para fora. Eu falei, como colocou para fora? É porque eles não pagavam, eles estão me devendo 2 meses aqui de jantar, eles não pagam, eu pus eles para fora. Olha só. Aí eu falei, fiquei sem graça, o meu amigo do lado, e o cara falou, pus o Rotary para fora daqui. Aí eu peguei, liguei para o presidente, ele falou, onde você está? Eu falei, estou aqui no restaurante. Não, mas não é mais aí. Mas vocês não eram aqui, eu vi no guia que vocês... Não, aí nós saímos daí porque o dono desse restaurante aí é um picareta, e nós saímos daí. Eu falei, onde vocês estão se reunindo? Numa pizzaria. Aí onde é a pizzaria? Você desce na beira do rio, do lado direito, então, você vai ver umas bananeiras. Tal. Aí nós fomos lá, cheguei no rio, tinha 4 pessoas. E aí não tinha condição de ter uma reunião de Rotary lá. Era impossível ter uma reunião de Rotary. Mas o que eu vou falar? Eu levei equipamento, tudo, não tinha nem onde colocar uma tela, alguma coisa, uma parede, para fazer nada, não tinha. Falei, vamos bater um papo, né? Mas aí eles contaram que tinha uma série de problemas, que o clube deles vem todo mundo na reunião quando dá vista do governador, que eles arrumam o tênis clube e vão no tênis clube, aí convida todo mundo, junta lá umas 40 pessoas e aí faz a vista oficial. Mas o dia a dia do clube é aquilo, mas é interessante porque quando é época de eleição, vem todo mundo para pegar voto, quer dizer, não é um clube de Rotary, não é? Então, essas são as coisas que você pega e você vê as diferenças que você vai observando nesses clubes daqui, de lá, e você coloca isso como um absurdo. Os Rotary são... o Rotary não é um só? Não. O Rotary não é um só. Existem clubes e clubes e clubes. Cada um tem sua característica. Então, hoje, na minha visão, os clubes que eu visitei, que são clubes importantes, eles têm um perfil... o Rotary é uma organização mundial, as pessoas que são de nível intelectual, por exemplo, as pessoas que têm uma ética, ou seja, nós somos a elite da ética, eu falo para todo mundo, então nós temos que ter um lugar ótimo, nós temos que trazer pessoas para se envolver. Você não consegue levar um rotariano num lugar que é acanhado, porque ninguém quer coisa ruim, todos querem o melhor. Então, essa é a questão. Você tem que arrumar uma casa, você vai receber alguém na sua casa, você vai organizar, você vai colocar flores, você vai fazer a melhor comida, e o Rotary tem que ser dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. Então, a questão do rotariano, nós temos que ver o que é importante para nós, que tipo de rotariano nós queremos. O meu objetivo, a minha observação, e é onde eu vejo que as coisas são
bem estruturadas é onde o clube escolhe uma profissão. Olha, nós estamos aqui hoje, nós temos um médico, que é um endocrinologista, que é o Dr. Zacarias, nós temos o Charles, que é um consultor, que foi meu presidente, estou vendo ele aí, é um grande consultor de empresas. Nós temos várias pessoas aqui, o grande Eliseu de Lima, que está aqui também, Águia Real, que foi um grande presidente no ano dele, 2001, 2002, eu me lembro. Então, são pessoas que são... nós precisamos de pessoas para juntar o nosso time. Por exemplo, vocês têm um farmacêutico? O Rotary Clube de Chicago tinha um, o Al Green. O Al Green era um farmacêutico, tanto é que vocês conhecem a rede de farmácias, né? Então, nós temos que ter um farmacêutico, porque ele é o cara que nos traz remédio. Aquele JC Penney, que é uma loja de imóvel, de uma rede americana, ele era rotariano, e ele ia na reunião e o Al Green levava aspirina para ele. Então, essas coisas nós temos que ter no nosso clube. Nós temos que ter, precisamos um farmacêutico, um corretor de imóveis, alguém, para nós termos uma diversidade de pessoas. Porque é assim que deve funcionar. Agora, pegar amigo porque tem que pegar, porque tem que levar gente, não é a melhor prática. O Chico me trouxe gente, já trouxe gente para o meu clube, mas o perfil do meu clube não era para essa pessoa que ele trouxe. Eu vi que não era a pessoa. E outra coisa importante que eu coloco sempre, a pessoa, quando ela é convidada para entrar num clube, ela tem que ter um objetivo, uma missão no clube. Ela fala, você vai entrar, você vai cuidar de alguma coisa. Né, Sônia? Nós temos que pegar alguém e falar assim, olha, você vai entrar no clube para você ser a pessoa que vai cuidar disso aqui. E aí ele tem uma missão, ele entra. Não convida para vir na reunião, deixa o cara sentado na mesa. Ele vai ficar olhando, ele vai começar a ver que tem grupinho, tem um grupinho ali, tem um grupinho aqui. O que eu estou falando não é o que o pessoal me fala. Eu já fiz um monte de apresentação, coloquei em debate, e nós vimos que o grande problema era esse. A pessoa entra no clube e não tem nenhum tipo de atividade para ela. Então, nós esperamos alguma coisa, estou entrando para servir. Então, eu passei para o Alan uma carta, a carta aberta a um amigo. Essa carta, eu escrevi ela no Instituto Rotary de Vitória, eu era o secretário lá, e um rapaz do Rotaract pediu para me escrever um convite, convidando alguém para vir no Rotary e falar sobre o Rotary. Eu escrevi, e o jornalista da revista Brasil Rotary estava lá, ele viu a carta, eu falei, eu preciso colocar um nome nessa carta aqui. Ele olhou a carta, ele falou assim, olha, tirando uns 2 erros de concordância que tem aqui, mas é uma bela carta para você convidar alguém, que você está falando tudo. Mas é isso que você sente? Eu falei, é isso que eu sinto. Muito bonita. Coloca a carta aberta. E essa carta saiu no meio da revista Brasil Rotário de setembro, se eu não me engano, de 2013, como carta aberta, convidando um cara para entrar no Rotary. Então, tudo isso que eu coloquei foi o que eu vendi. Agora, você vende o Rotary, você tem que entregar o que você vende. E, para isso, não é um rotariano que vai fazer isso. Se eu for trazer alguém para o meu clube, eu vou trazer a pessoa e mostrar o que eu senti no meu clube, o que me fez de bom. No meu clube, eu fiz de tudo. Eu trabalhei no intercâmbio de jovens, eu trabalhei em todos os setores, eu fiz tudo no clube. Então, eu servi o meu clube de alguma maneira. E aí você entra para servir, depois você começa a aparecer, você vai ser o presidente, e aí o pessoal vê que você é uma pessoa que gosta do Rotary, e você é convidado, porque o Rotary ele tem um clube eficaz, ele tem 4 pernas, né? E se você vê que ele é filosófico. A primeira perna da mesa do clube eficaz ele tem que ter um projeto à sua comunidade. O clube tem que doar para a Fundação Rotária. Então, tem 2 pernas. Então, essas 2 pernas são Fundação Rotária. A outra perna é manter estável o quadro associativo e formar rotarianos para servir além do âmbito do clube. São as outras 2 pernas. Então, na filosofia do Rotary, o Rotary vai ser conhecido, e sempre foi, está aí o Borcato que pode dizer, você vai ser conhecido pelo quadro associativo e pela Fundação Rotária. Então, isso que é o Rotary, na minha visão. Agora, mais importante é o quadro associativo, porque sem soldado não tem guerra. Entendeu? Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver ninguém para realizar esses projetos,
Então, tudo é filosófico. Então, esse é o nosso objetivo. Outra coisa muito importante, eu acho que é a principal. Vocês têm que ter um local de reunião exemplar. Vou citar um exemplo. Fui convidado para ir numa palestra no Rotary Club da Água Branca, São Paulo Água Branca. Quem presidia é o grande Amaury Moraes de Maria, que era professor de Relações Internacionais da Casper Libero. Ele convidou o Heródoto do Barbeiro para fazer uma palestra. E era um café da manhã num restaurante ali na Avenida Pacaembu, se eu não me engano, e era um restaurante que era uma casa noturna, mas era um café da manhã. Então não tinha uma estrutura para café da manhã. Eu fui lá, cheguei lá, tinha acho que 10 pessoas, o lugar era horroroso, um cheiro de cigarro que você não aguentava entrar. O Heródoto Barbeiro entrou, quando ele viu aquele meia dúzia de pessoas, desvalorizou, ele falou assim, mas isso aqui é o Rotary? Então, não pode ter isso aí. O seu clube tem que ser um lugar bonito, você tem que ter um lugar de presença, é uma das pernas para você ter uma grande reunião. É um lugar bom, que sirva uma comida boa, que as pessoas gostem de ir. Você tem que escolher um lugar que você gostaria que fosse. Então, essa é uma coisa que a gente também viu nessas pesquisas de importância que tem disso aí. Eu estou vendo aqui o governador Frank Garrett de New Jersey. Eu me lembro quando ele foi fazer visita oficial, e, se não me engano, acho que era o Rotary Club de Madison, que é um tradicionalíssimo de lá. Ele tinha 3 reuniões no mesmo dia. Ele tinha a turma do café da manhã, tinha os seniors que se reuniam num hotel na hora do almoço e o pessoal, os banqueiros, que se reuniam no happy hour no fim da tarde. Aí eu falei, Frank, como que você fazia a reunião, visita oficial? Ele falou, tive que ficar o dia inteiro lá e fui nas 3 reuniões do pessoal do café da manhã, que era quando o Rotary colocou a flexibilização. Então, isso acontece, o Rotary começou a ser flexível e aconteceu algumas coisas boas, mas também aconteceram algumas coisas ruins. Deixou de perder um pouco aquela estrutura de formalismo que a gente tinha, diminuiu um pouco, né? Então, isso são as coisas que nós temos que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que eu falei que nós temos também que criar o rotariano, ele tem que vir, ele tem que ser treinado, ele tem que ser criado. Olha, é assim que funciona, vocês têm que... essa é a sua missão, você vai seguir, explicar, porque se colocar a pessoa, soltar no galinheiro, não vai acontecer nada, ele vai sair de lá e vai ver que não era aquilo que ele ouvia falar. Então, isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Se alguém quiser saber, eu tenho milhões de histórias. Só uma para concluir, um clube nota 10, que eu visitei, e não é que é nota 10, é um clube que todo mundo quer ser associado desse clube. Eu fui no Rotary Club de Mônaco. Eu cheguei lá, no clube tinha 47 rotarianos. Não pode entrar mulher. Falei, por que aqui não pode entrar mulher? Falou, porque aqui só tem piada suja e mulher, a gente não conta piada, perde um pouco o negócio assim. É um negócio assim meio... Eles fizeram uma festa e um amigo meu italiano, que é membro desse clube. Então, eles fizeram uma festa, fizeram uma arrecadação lá para uma campanha, arrecadaram 80 mil euros, né? 2 cheques e 2 bancos, que são membros do clube, e chamaram o príncipe, que é membro honorário do clube, para entregar o cheque para a organização. Ele falou assim, você pode ver nessa fotografia aqui, Hamilton, mostrando para mim, tá todo mundo de calça branca. Sabe por quê? Não, porque a terceira semana do mês, nós nos reunimos no Yacht Club de Monte Carlo. Então tem que ir de calça branca. Entendeu? Então era assim, o cardápio do ano inteiro estava, sabe como que era a comida? Olha, na terceira semana vai vir um cozinheiro de Milão, na outra semana vai vir não sei o que lá, vão trazer um vinho da Toscana, e era assim, todo mundo quer um lugar desse, com essas pessoas, estava lá a princesa, e todo mundo quer esse lugar. Eu também gostaria, todos que estão aqui também, não é? Então, é isso aí. Nós tentamos uma vez conversar aqui em São Paulo, acho que foi no tempo do governador Narendra Chicane, conversar, e o Hugo Maia, na época, era o instrutor dele, e falou assim, olha,
Se a gente abrir um clube aqui na Avenida Paulista, vamos chamar ele de São Paulo Empresarial, e nós vamos fechar para 40 pessoas, e a mensalidade vai ser R$ 5.000 cada um, né? Então, R$ 5.000 cada um, tá? Mensalidade. Eles vão se reunir no restaurante Fazano e vai ser um clube fechado. Para você recuperar nesse clube, você paga R$ 500. Você vai na reunião, paga 500, que é o almoço, né? E você recupera lá. Agora, quem são os convidados? São os maiores empresários de São Paulo. Quem que não quer entrar num clube desse? Todo mundo quer entrar. Por quê? Porque é um ambiente diferente, aí saem os grandes negócios. E o Rotary foi feito dessa maneira, para sair os grandes negócios e principalmente, saindo tudo isso, nós temos a oportunidade de servir. Então, esse é o objetivo nosso, né? E trazer sempre, não convide ninguém para o Rotary que você não convidaria para sua casa, não convide ninguém para o Rotary que você não convidaria para viajar. Então, isso são normas que algumas pessoas colocam. Se eu não convido para minha casa, eu não convido para entrar no Rotary. Bem, eu estava... Lino, muito obrigado. Até vou pegar um gancho aqui, quebrou o protocolo aqui meu agora, de encerramento. E eu compactuo com as palavras do governador Hamilton. Eu tenho 4 potenciais rotarianos, amigos meus, que estão em análise, vamos dizer assim. Eu também sou extremamente seletivo. Eu tive uma educação onde o meu pai, os meus avós sempre diziam, você tem que escolher muito bem quem você leva para dentro da sua casa. Né? A partir do momento que a pessoa entrou na sua casa, você abriu as portas da sua casa, esse tem que ser um amigo que você vai querer levar para a vida toda. E o Rotary, ele tem essa natureza. Então, eu concordo plenamente com o que o governador disse. Eu acho que nós temos que ser seletivos, nós temos que escolher pessoas que tenham o espírito de servir, que tenham a capacidade de agregar e que possam, sim, se unir ao clube e desenvolver o clube.